Olá pessoal, estamos de volta para mais um episódio do Papeando com Pamplona. E hoje, gravando aqui diretamente da Unifacs, do Campus Tancredo Neves, o CTN, da nossa sala Rui Barbosa, dentro dessa parceria do Papeando com Pamplona com a Unifacs, trazendo para vocês, meus amigos, a voz de vários membros do corpo docente da Unifacs, tratando sobre temas polemicíssimos, sensacionais. E meus amigos e minhas amigas, sabe quem eu vou entrevistar agora? Sabe com quem eu vou papear agora? Paloma Braga, advogada, professora, doutora em Direito, minha parceira, inclusive, em vocês aqui, eu estou na UC desse momento que eu estou gravando, é minha parceira lá, eu estou explorando a mão de obra qualificadíssima dela. E Paloma, que prazer te receber aqui no Papeando com Pamplona. É um prazer todo meu, uma alegria estar aqui, é uma alegria dividir a UC com você, né? Muito bom, é um privilégio. E estou aqui para contribuir com esse programa tão importante, que traz tantos temas aí para os nossos alunos, para a comunidade jurídica de um modo geral. E meus amigos, minhas amigas, a gente vai falar de um tema que é um tema polêmico e neste Brasil de dualidades, nos últimos anos, realmente foi algo que gerou realmente muita confusão. Nós vamos falar sobre vacinação humana. E entender aspectos jurídicos da vacinação humana, entender os aspectos científicos com alguém como Paloma, que estudou a fundo a matéria. E Paloma, eu queria que você... Vamos papear, né? Vamos papear. E aí, eu quero que você fale, primeiro, um momento, uma introdução histórica. Historicamente, como surgiu a vacinação humana? A vacinação de animal é outra coisa, mas humana. Eu me debrucei sobre esse tema para minha tese de doutorado, né? Então foi muito interessante. E essa parte histórica... Que está na hora, inclusive, de sair o livro, viu? Já faço a cobrança no ar. Espero que quando esse programa entrar no ar, já tenha o livro. Ai, meu Deus. E uma das coisas que me deu mais prazer na pesquisa foi justamente essa parte histórica, porque a história do surgimento da vacinação é muito interessante. A vacinação, ela surge inicialmente lá na China e na Índia, né? Mas ela só vai ganhar mais disseminação, vai ser melhor desenvolvida quando ela chega à Europa, né? E a vacinação, ela já tinha essa prática por meio do que se chama de inoculação, né? Então, os chineses, os indianos já tinham essa prática de inserir o vírus nas pessoas que estavam saudáveis. Então, quando alguém tinha uma doença de forma branda, de forma fraquinha, sem muitos efeitos colaterais, eles extraíam o vírus dessa pessoa doente e inseriam numa pessoa saudável para gerar essa imunidade. Vejam, estamos falando de 4, 5 séculos atrás. E essa prática chega, então, à Inglaterra, né? E aí na Inglaterra é que a gente vai ter esse desenvolvimento do procedimento da vacinação. E foi interessante você falar de vacinação humana, que na Inglaterra, quando o Edward Jenner, que é o pesquisador que vai desenvolver a vacina contra a varíola, ele percebe que alguns trabalhadores rurais que tinham sido infectados com a varíola bovina não contraíam a varíola humana, ou seja, o vírus da varíola bovina gerava a imunidade da varíola humana. E a partir daí, então, ele resolve fazer esses experimentos, né, de inocular as pessoas saudáveis com o vírus da varíola bovina. E é daí que vem, inclusive, o nome vacina, né? Porque vem do latim do vaca. Exatamente. Então, e a partir daí se desenvolve. Agora, algo que também é muito interessante que a gente vê nessa pesquisa histórica é que, ao mesmo tempo que a gente vê o avanço científico, a gente vê também surgindo os movimentos de resistência. Então, desde o surgimento da vacina, a resistência da população a esse tipo de experimento também já se mostrava, né? Sim. Aqui no Brasil, a gente teve a revolta da vacina, mas lá também na Inglaterra houve muitos movimentos de resistência a esses procedimentos de vacinação. E essa ideia de resistência à vacinação é algo que gera, às vezes, teorias conspiratórias, que gera uma visão um tanto complicada. E eu acho que é preciso, neste momento, fazer um esclarecimento, né, conceitual, sim, da distinção entre vacinação obrigatória e de vacinação forçada. Porque eu acho que quando internaliza isso, a gente percebe o quanto alguma resistência a isso é fruto de uma distorção dogmática.
Perfeito. O Supremo, inclusive, né, na época da pandemia de Covid, se debruçou sobre esse tema e, muito didaticamente, o próprio Supremo fez essa distinção, né, dizendo que aqui no Brasil não existe vacinação forçada, Exato. mas nós temos, sim, a vacinação obrigatória, ou seja, a vacinação ela é um dever, né? Nós temos esse dever para cumprir porque vivemos em sociedade. Mas isso não significa que as pessoas podem ser pegadas à Compelidas, força, né? Não podem ser coagidas fisicamente a tomar vacina. Então, não se pode, a Constituição brasileira não admite, né, a administração forçada de vacina nas pessoas. Então, na linguagem que a gente usa muito aqui no Nordeste, a pulso, né? Não se pode vacinar a pulso, mas não deixa de haver uma obrigatoriedade. E aí, como é que a gente vai implementar essa obrigatoriedade? Por meio de outros tipos de sanção, né? De sanções indiretas. Na pandemia isso ficou muito evidente, a gente não podia... de acesso. Exato. Frequentar determinados lugares, viajar, etc., se não estivesse vacinado. Perfeito. E eu queria entender justamente esse ponto que me parece fulcral para compreender talvez a importância disso no direito público e direito privado, qual é o papel do Estado, mas o papel do Estado na garantia do acesso à vacinação. Eu acho que é importante entender ter uma escolha entre instrumentos de coerção e de promoção de adesão. Como é que você vê essa matéria? Perfeito. O Brasil, durante muitos anos, foi referência mundial, né, em vacinação. A gente tem uma ampla cobertura vacinal pelo nosso sistema público. Então, aqui no Brasil, a vacinação sempre funcionou de forma muito eficaz. Quando meus filhos eram pequenos, por exemplo, que eu comecei a vacinar, inclusive se dizia muito assim, não, é melhor vacinar no posto de saúde porque a rotatividade é maior, a conservação das vacinas, né? Então, assim, é um serviço público que efetivamente funciona muito bem no Brasil. Mas, para além disso, de garantir esse acesso à vacinação, o governo ele precisa estar presente também nas comunidades, né, mais afastadas, então encontrar mecanismos para que a vacinação chegue à população de forma efetiva. E, além disso, é muito importante as campanhas de esclarecimento, né, da importância da vacinação. Então, o Estado tem um papel fundamental não apenas de garantir o acesso, mas também de informar, de educar a população acerca da necessidade, quais são as consequências da baixa cobertura vacinal, né? Como isso atinge toda a sociedade. Então, esse é um papel extremamente importante, né? E aí você me perguntou sobre promoção e coerção. Isso. A gente tem as duas situações, né? A coerção não pode ser uma coerção física, a gente pode ter essas sanções que a gente falou, vedação de determinados acessos, né, restrição de alguns direitos, mas alguns pesquisadores têm visto que mais eficaz é a função promocional, que Bobbio já trazia para a gente, claro, né, a função promocional do direito. São as campanhas de incentivo, né? Da figura do Zé Gotinha, né? Zé Gotinha, exatamente. E lá nos Estados Unidos, até é interessante que também a gente vê essa polarização muito grande, existem até loterias da vacina. Então, é tipo sorteios, quem vai se vacinar concorre a sorteios, recebe prêmios em dinheiro. Então, são campanhas que buscam levar a população para se vacinar, não restringindo direitos, mas dando instrumentos realmente de fomento, né? Que as pessoas se sintam estimuladas a irem se vacinar por estímulos acessórios, vamos dizer assim. Eu quero fazer uma pergunta, tá, nossa praia comum de direito civil. Somos professores de direito civil e fazendo uma pergunta que é a cara... temos vários alunos aqui participando, né? E que é importante entender como compatibilizar, isso é um tema muito caro para nós, a autonomia existencial com a solidariedade numa campanha vacinal. Esse é o grande desafio, né? Porque um dos principais argumentos das pessoas que não querem se vacinar, um dos principais argumentos que elas utilizam é a questão do direito ao próprio corpo, né? E a gente sabe que tanto a Constituição brasileira quanto o nosso Código Civil tutela essa nossa integridade física, né? A gente não pode ser submetida a nenhum tipo de tratamento contra a nossa vontade, e isso inclui a vacinação. Então, essa autonomia deve ser respeitada no sentido da integridade física, né? A gente acabou de falar, não existe vacinação a pulso, não existe vacinação forçada, mas, por outro lado, como vivemos em sociedade, né? Aquilo que a gente aprende também na infância, né? O seu direito termina onde começa o do outro. Existem pessoas que são
em termos de saúde, mais vulneráveis e não podem se vacinar por questões médicas. Então, essas pessoas ficam mais vulneráveis quando a gente tem uma baixa cobertura vacinal, porque o vírus se dissemina de maneira mais ampla. Então, a gente tem que buscar, por meio da educação e, eventualmente, por meio dessa coerção que não é física, conscientizar as pessoas para que o exercício da autonomia seja um exercício não ilimitado, né? A gente não tem uma autonomia absoluta. A nossa autonomia, ela é exercida nos limites que a Constituição nos impõe, já que a gente vive em grupos. Eu quero fazer uma pergunta final desse primeiro bloco, porque nada nos é pertencente senão ao nosso pensamento. Às vezes a gente acaba indo naturalmente, se entusiasmando por aquilo que faz parte da nossa base teórica, ideológica, dogmática. Mas eu queria entender um pouquinho o outro lado da moeda. Quais são as teorias que sustentam as campanhas anti-vacina? Pois é, existem algumas teorias, né? A primeira é essa da questão do direito ao próprio corpo. Não, é o meu corpo, eu não quero me vacinar e não sou obrigado, né? Que talvez seja que careça um pouco, né, de uma argumentação mais robusta, assim, é o direito ao próprio corpo, mas a nossa autonomia não é limitada. Mas a gente tem também teorias conspiratórias, né? Existem muitas teorias sobre os efeitos adversos das vacinas, né? Existem pesquisas que depois foram demonstradas que não tinham cientificidade, associando vacinas ao autismo. Então, isso é algo que já foi rechaçado. Chegaram a ser publicados alguns estudos científicos lá na década de 90, mas sem o rigor científico adequado, e esses estudos já foram afastados. Existem teorias mais mirabolantes sobre a conspiração do governo com a indústria farmacêutica, né? Então, também é algo que existe aí. E é curioso que a gente já ouviu aqui, né, na época da pandemia, que quem se vacinasse ia virar jacaré. Lá há 3 séculos atrás, quando houve a vacinação por meio da inoculação do vírus da varíola bovina, as pessoas tinham essa crença de que iriam adquirir características animalescas. Então, há vários desenhos da época, né, charges, mostrando pessoas com chifre, com rabo, né? E existe ainda também, por fim, questões religiosas, porque a depender, né, da religião, da crença da pessoa, algumas pessoas acham que a doença é um castigo divino, então que você precisa passar por isso. E se vacinar seria impedir esse castigo divino. Acredito que hoje, na contemporaneidade, esse argumento não seja mais tão robusto. Na verdade, mas está na Gênese. Eu que sou muito mais velho do que você, eu já aprendi que, às vezes, ideias que parecem sepultadas, de repente, parece que renascem das cinzas, tal qual o fênix, num ciclo que acaba se renovando e, às vezes, o obscurantismo acaba prevalecendo diante de razões científicas. Quando você me fala de estudos dos anos 90, hoje rechaçados, eu falo isso para os nossos alunos, né? A minha geração, ela tinha uma dificuldade de acesso à informação. A geração hoje, ela tem informação muito fácil. Sim. O que ela não consegue, às vezes, é filtrar. Então, ele pega um estudo que já está superado dos anos 90 e traz como se fosse uma verdade. Isso é algo que talvez seja um nosso papel como professores e professoras, de trabalhar, exortar, instigar a dialética, tentar buscar a cientificidade de cada ideia. É uma coisa fascinante. E, gente, Paloma, tem uma galera que está querendo fazer um monte de pergunta para vocês. Adoro. Daqui a pouco a gente volta. Olá, Paloma. Em caso de conflito entre os genitores, o que prevalece? Obrigada, Luziane, pela sua pergunta. Esse é um ponto bastante sensível, né? Porque as crianças e os adolescentes são incapazes, né? E os pais são os seus responsáveis. Verdade. E não existe hierarquia, né, entre o pai e a mãe. Nesses casos, especificamente, o judiciário vem decidindo pela vacinação, né? Então, entre o risco à integridade física da criança, né, que a recusa à vacina implica, e a sua proteção, no caso de conflito entre os genitores, o judiciário vem decidindo que a vacina deve ser administrada ainda que contra a vontade de um deles. A gente já teve alguns casos que chegaram ao judiciário, inclusive de crianças recém-nascidas, e aí vem uma atuação, inclusive, do Ministério Público, né, para promover a vacinação dessas crianças. Isso é muito interessante porque, no final,
um dos pais, o pai ou a mãe, vai ser contrariado. Ou seja, o critério que o judiciário tem encontrado é, no conflito entre pai e mãe, prevalece não o pai ou a mãe, mas sim a ciência. E é a ideia, talvez, de materializar o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Ó, sobre isso, gente, confiram também o episódio gravado aqui na Unifax com Carlos Martel sobre a criança como sujeito de direitos, né? É um tema sensacional. Olá, Paloma. Meu nome é Marliane Alves. Eu gostaria de saber quais os efeitos da recusa à vacinação para a sociedade. Bom, Marliane, esse é um tema que escapa até um pouco ao que é o jurídico, Sim, né? Porque os verdade. efeitos são para toda a sociedade e a gente tem visto alguns desses efeitos, porque realmente as campanhas anti-vacina, elas ganharam corpo, né, nos últimos anos, e a gente tem dados que são alarmantes, né? Porque a gente está vendo o retorno de doenças que estavam praticamente erradicadas. Né? E aí a gente tem a disseminação dessas doenças, a gente tem uma sobrecarga do sistema de saúde, porque o sistema de saúde não está, às vezes, preparado, né, para doenças que têm uma disseminação rápida, né, infectocontagiosas, de disseminação muito rápida. Como a gente viu com a pandemia, eu acho que a pandemia trouxe uma grande lição para a gente, né? Mas isso não foi a primeira vez que aconteceu. Já houve epidemia de sarampo, já houve a gripe espanhola. Então, e a gente consegue hoje visualizar que a pandemia, ela efetivamente só foi controlada a partir do surgimento da vacina. Verdade. Então, os efeitos realmente são devastadores, não apenas para a sociedade, mas para o próprio poder público e para o sistema de saúde, que sofre essa sobrecarga. Em síntese, vacinação é questão de saúde pública. Olá, professora Paloma. Eu me chamo Marina Fonseca e eu gostaria de saber quais as consequências jurídicas para quem se recusa a vacinar. Bom, Marina, a gente viu, né, que não pode ter vacinação forçada. Isso. Então, não posso pegar alguém pelo braço e levar para o posto de saúde para se vacinar. Mas é possível aplicar medidas restritivas de alguns direitos. Frequência de determinados locais, principalmente locais de grande frequência pública, estádios de futebol, shows, shoppings, restaurantes, etc. E é possível pensar também em outras restrições, a depender da situação que a gente estiver enfrentando, né? Então, mais uma vez, eu volto a falar da pandemia, porque realmente foi uma lição para a gente muito grande, de que as restrições foram bastante consideráveis, né? Até serviços públicos a gente deixava de acessar, porque não estava ainda com a vacinação em dia. Eu acho, e é muito interessante nessa resposta em outras, a gente tem que trabalhar a questão da pandemia. Porque eu tenho falado isso em público, em palestra. Gente, nós todos somos sobreviventes de um desastre mundial. E, sem sombra de dúvida, o elemento mais importante para que a gente pudesse ter saído foi a vacinação. Sem dúvida. E a pandemia didática também nesse aspecto. Meu nome é Márcia Vasconcelos e eu gostaria de saber quais são os impactos da comunicação, os aspectos culturais e desigualdades sociais na adesão da vacinação. Márcia, obrigada pela sua pergunta. Mais uma vez, o direito não é uma ciência isolada, ele é uma ciência social, né? Então a gente precisa muitas vezes se valer das outras ciências humanas para dar conta das situações sociais que se apresentam para a gente. Então, a comunicação, a cultura e a desigualdade são fatores que interferem diretamente na adesão à vacinação. Então, a comunicação, primeiramente, para o esclarecimento, para a educação da população, para que as pessoas tenham acesso à informação, né, sobre a eficácia e a segurança das vacinas, a importância de se vacinar e de quais são os efeitos da não vacinação. Então, esse é um ponto importante. E essa comunicação, ela precisa ser feita de forma clara, de forma didática, né? Não adianta a gente se comunicar com termos que a população não entenda, né? Que não possa aprender efetivamente o sentido e a importância da vacinação. A cultura também. A cultura, ela pode, inclusive, ser um mecanismo de fomento a essa vacinação. Ainda voltando à pandemia, infelizmente não tem como fugir da pandemia, né? Falando do tema da vacinação. Aqui no Nordeste, por exemplo, a gente viu muito postos de saúde, e aí vamos exaltar todos esses profissionais da saúde, os servidores públicos, que trabalharam também nessas campanhas de vacinação, e aí colocava trio de forró, e era o Zé Gotinha que vinha participar, né? E
muitas vezes vão nas residências buscar essas pessoas, não de forma coercitiva, mas de forma promocional. Mas vamos lá, vamos vacinar, principalmente nas cidades pequenas. E tudo isso ajuda a população a ver aquilo de uma forma positiva, se sentir integrado, né, naquela campanha e participar. Então, isso é um reforço positivo que a cultura também traz. Lá na Inglaterra, onde também houve resistência à vacinação de forma recente, a gente teve figuras importantes como Elton John fazendo propaganda. Então, as pessoas públicas também que se colocam ali favoráveis à vacina têm um efeito positivo, têm uma influência positiva sobre a população, contribuindo com isso. Na questão da desigualdade, aí a gente tem um ponto sensível, que é fazer essa informação chegar, né, às populações mais vulneráveis e facilitar o acesso. Porque se for difícil ir se vacinar, se a pessoa tiver que pegar 2, 3 transportes para poder chegar a um posto de vacinação, provavelmente ela vai ter outras prioridades ali e não vai se vacinar, porque ela precisa trabalhar, porque ela tem horário, porque tem que comer, enfim, essas questões, né? Então, aí vem a importância das campanhas que a gente vê, né, periódicas, de que coloca a vacinação em supermercado, não apenas no posto de saúde, né, no supermercado, no posto de gasolina, em tal lugar, vão nos bairros fazer essas campanhas para que as pessoas que não têm essa facilidade de acesso, principalmente por conta do transporte, né, possam se vacinar com facilidade. Olá, Paloma, tudo bem? Meu nome é Michel Cardoso e eu gostaria de saber qual é o papel das autoridades na promoção da vacinação. Excelente pergunta, Michel. As autoridades têm um papel importante porque elas estão ali numa posição de liderança, né? Então, o comportamento das autoridades ele vai influenciar também a forma que a população vai observar aquilo ali. Então, quando ele demonstra confiança, né, na ciência, na eficácia das vacinas, mostrando que a vacina é segura, que as autoridades estão ali, elas mesmas se vacinando e trazendo essa confiança para a população, a tendência é que a adesão à vacina se torne maior. Olá, professora Paloma, eu me chamo Juliana Maia. Eu gostaria de saber se existem exceções ou isenções da vacinação obrigatória em casos específicos. Oi, Juliana, existem sim, né? São muito pontuais. Eu até havia comentado aqui brevemente sobre pessoas que, por condições médicas e de saúde, não podem se vacinar. Por exemplo, pessoas que têm alergia a ovo não podem tomar vacina da febre amarela, né? Então, existem algumas condições, algumas peculiaridades de saúde que impedem que algumas pessoas tomem determinadas vacinas. É uma ponderação de interesses, né? Justamente nessa situação. Você vai tomar para cuidar para melhorar a sua qualidade de vida e não para piorar. Né? Exato. E justamente também em razão dessas pessoas é que a gente precisa se preocupar na vacina como algo coletivo, Sim. né? Porque quanto menor a cobertura vacinal, essas pessoas que não podem se vacinar, elas ficam ainda mais vulneráveis. Não é uma escolha individual, né? Sim. Porque para essa pessoa ela não tem a escolha de se vacinar, de se proteger. Então ela precisa dessa proteção coletiva, essa Perfeito. barreira coletiva. Perfeito. Paloma, a gente podia ficar aqui a tarde toda só conversando sobre isso. Para mim foi uma honra, um prazer, um privilégio aprender com você sobre vacinação. Né? Para mim também uma satisfação imensa tê-la como minha colega aqui na Unifacs, na UC mesmo. Para mim é uma satisfação imensa ter alguém tão talentoso, tão empático, tão simpático, né? e tão competente para ministrar a aula. Eu quero, na verdade, ao encerrar a gravação do programa, me perdi o privilégio de um brindezinho para registrar, o pessoal tirar foto. Olha só. Saúde. Saúde, sempre. Saúde com vacina. E, meus amigos, este foi mais um episódio do Papeando com Pamplona. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. Veja todos os demais episódios aqui na playlist. E aproveita sempre para poder trabalhar direito, com profundidade e leveza. E sempre com um toque de poesia. Aguarde para você ver daqui a pouquinho a nossa visão poética sobre o tema da vacinação humana. Até a próxima. Vacinação humana. Para a fragilidade, a esperança. A vacina, um escudo que a saúde trança. Contra doenças, uma barreira forte que protege vidas sem distinção de sorte. Com ciência e amor, a humanidade se une para erradicar males que a todos importune. A vacinação é um direito, um dever,
Um ato de amor que a todos pode proteger. Nas mãos dos pais, a nobre missão de garantir o bem da nova geração. Nas mãos dos líderes, a decisão de investir sabiamente em prevenção. A vacina é um presente, um bem precioso, que salva vidas sem ser pretensioso. Então, vamos nos vacinar e imunizar a todos, sem hesitar. Pela rigidez, pela vida, pela família, vamos nos unir com harmonia e alegria. A vacinação é, ao final, um ato de amor que resgata da ignorância e do torpor. Até a próxima.